uma Bíblia aí. Vos tenés una Biblia ahí. Chacoalha para fazer raiva no diabo. Levántela para hacer enojo, para enojar al diablo. E diga, eu sou Y diga, yo soy o que a Bíblia diz que lo eu que la sou. Biblia dice que soy. Diga, eu tenho Diga, yo tengo o que a Bíblia diz que eu lo que tenho. la Biblia dice que Diga, eu tengo. posso fazer Diga, yo puedo hacer tudo todo o que ela diz. lo que ella dice que eu posso que fazer. yo puedo hacer. Vamos abri-la então no livro de Lucas, Entonces vamos a abrirla en el libro de Lucas, no capítulo 22, en el capítulo 22, no versículo 39. en el versículo É 39. daqui que eu quero partir então. Es de acá que yo quiero arrancar, entonces. A Bíblia diz, Lucas 22, 39 ao 46. E saindo foi como de costume Y saliendo como de su costumbre, para o Monte das Oliveiras. para el monte de los olivos. E os discípulos acompanharam. Y los discípulos le acompañaron. Chegando ao lugar escolhido, Cuando llegó a aquel lugar, Jesus lhe disse: Jesús les dijo: Orai para que não entreis em tentação. orad que no entréis en tentación. Ele, por sua vez, Y él, por su vez, se afastou se apartó, cerca de um tiro de pedra como de un tiro de piedra. e de joelhos orava dizendo: Y puesto de rodillas oró, Pai, se queres, passa de mim este cálice. diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Contudo, não se faça minha vontade, Pero no se haga mi voluntad, e sim a tua. sino la tuya. Então lhe apareceu um anjo do céu Y se le apareció un ángel del que o cielo confortava. para E fortalecerle. estando em agonia, Y estando en agonía, orava mais. orava Eu vou más. dizer isso de novo para você. Voy a decirles otra vez. E estando em Y agonia, estando en agonía, orava mais. orava más. Intensamente. Intensamente. E aconteceu que o seu suor Y sucedió que su sudor, se tornou como gotas de sangue como gotas de sangre, caindo sobre a terra. que caían hasta la tierra. Levantando-se da oração, Cuando se levantó de la oración, foi ter com os discípulos vino a sus e discípulos o achou dormindo de y los tristeza. halló durmiendo a causa de la tristeza. E Y les disse-lhes: dijo: Por que estáis dormindo? ¿por qué dormís? Levantai-vos e orai, Levantaos y orad, para que não entreis para que no em entréis tentação. en tentación. Então, este é um texto muito importante para nós. Este es un texto muy importante para nosotros. E de fato nós talvez não conseguimos ir numa dimensão profunda dele, Y quizás no hayamos podido ir a una dimensión profunda de él se não pararmos para fazer uma investigação si no paramos para hacer una investigación do que estava de acontecendo. lo que estaba sucediendo acá. Porque de modo raso, Porque de una manera muy rasa podemos ver que Jesus podemos ver que se Jesús separava das pessoas se apartaba de la gente para orar, para orar. como se aquilo fosse uma decisão Como si aquello fuera una decisión só para sua saúde pessoal, solo para su salud personal, no âmbito espiritual. en el ámbito espiritual. Mas de fato orar Pero de hecho orar era muito mais era mucho do más que só cuidar de si mesmo. que solamente cuidar a sí mismo. A Bíblia diz que ele tinha o costume de La orar. Biblia dice que él tenía la costumbre de Então orar. não era uma oração que ele fazia Entonces no era una oración que él hacía só porque estava debaixo de pressão. solo porque estaba bajo presión. Algumas pessoas Algunas têm a personas tendência tienen la de tendencia subir de subir na estrada da oração en la ruta de la ou na oración prática da oração o en la práctica de la só oración quando estão debaixo de pressão. solo cuando están bajo presión. E sim, precisamos orar. Y sí, necesitamos orar Nos tempos de agonia, en los tiempos de agonía, debaixo de pressão, bajo presión, né, debaixo de notícias ruins. debajo de malas noticias. E isso estava acontecendo aqui. Y esto estaba sucediendo acá. Jesus estava Jesús estaba em muita agonia. en mucha agonía. Não era pouca agonia. No era poca agonía. Era muita agonia. Era mucha. E à medida que aumentava a agonia, Y a la medida que aumentaba la agonía, ele aumentava a oração. él aumentaba la né? oración. Então ele fazia isso Entonces él hacía esto debaixo de pressão. bajo presión. Mas por que fazia debaixo de Pero pressão? ¿por qué hacía bajo presión? Porque fazia na vida. Porque hacía en la vida. Algumas pessoas desses dias, Algunas personas en estos días, desde a época de Jesus desde la época de Jesús e até mesmo antes, y hasta mismo antes, recorrem à oração, recurren a la à oración, palavra, a la palabra, à igreja, a la iglesia, a estruturas a espirituais, estructuras espirituales, quando não tem mais o que fazer. cuando no tiene más que hacer. Mas se oração Pero si oración não é a sua pauta, no es su na pauta vida cotidiana, en la vida cotidiana, quando as notícias ruins cuando chegarem, las malas noticias llegarem, quando a pressão aumentar, cuando aumente la presión, quando dias de agonia cuando vierem, los días de agonía não vengan, vamos orar. no vamos a orar, porque as escolhas do nosso cotidiano porque las elecciones de nuestro cotidiano vão estar presentes van a estar presentes no momento da pressão. en el momento de la Se presión. só oramos, Si solo oramos, quando as coisas ficam difíceis, cuando las cosas se ponen feas, então nós não vamos ter o hábito entonces no tendremos el hábito de resolver as de coisas em oração. solucionar las cosas en oración. Mas se a oração Pero si la é o oración nosso estilo de es vida, nuestro estilo de na vida, alegria, en la alegría, na en la tristeza, tristeza, na pressão, en la presión, no refrigério, en el nós refrigerio, oramos em todo o tempo. vamos a orar en todo tiempo. Então vamos investigar essas Entonces coisas. vamos a investigar estas cosas. Porque nós vemos Jesus subindo um lugar. Porque vemos a Jesús subiendo a un E lugar. acabamos de ouvir sobre essa questão da oração Y terminamos de escuchar sobre esta cuestión de la oración como um lugar mais
mais alto. como um lugar mais alto. E sim, oração E sim, oração é um lugar mais alto. é um lugar mais alto. Diga aí, oração Diga aí, oração é um lugar mais alto. é um lugar mais alto. E olhamos para a E Bíblia miramos para a e Bíblia talvez ficamos rasos, e quedamos quizás rasos. porque sim, Monte das Oliveiras Porque este Monte de los Olivos não está em Buenos Aires. não está em Buenos Aires. Não está cá. Não estás aqui. Uau. Uau. Monte das O Oliveiras Monte de los Olivos talvez não tenha nenhuma situação familiar comigo. quizás não haja nenhuma situação familiar a minha. E não podemos olhar para textos bíblicos E não podemos mirar a textos que bíblicos estão ali propositalmente que estão aí de e propósito pensarmos. e pensar. Isso não fala nada para mim. Esto não habla nada a mim. O que tem a ver Jesus orar no Monte das Que Oliveiras? tem que ver Jesus orar no Monte de los Olivos. Não é só uma geografia natural. Não é solamente uma geografia Primeiro é natural. importante compreender É primeiro necessário compreender tudo que Jesus que fazia, todo o que fazia Jesus fazia debaixo de propósito. fazia barro propósito. Quando foi para Samaria Quando ele foi a Samaria e decide parar num poço, e ele decide parar em um poço, faz propositalmente hace de maneira para propositada encontrar uma mulher que para estava ali. encontrar uma mulher que estava cheia. Quando passa pela figueira Quando passa por la de higuera Marcos 11, de Marcos 11, passa propositalmente passa a propósito para pegar a lição da para figueira tomar a lição da e higuera ensinar os seus e discípulos ensinar a seus discípulos acerca do poder da confissão acerca do poder da e confissão do poder da fé, e o poder da do fé, tipo de Deus del tipo de em Deus operação. em operação. Ele nunca passa por um lugar, Ele nunca passa por um lugar ele nunca vai para junto de e alguém ele nunca vai acerca de alguém sem propósito. sem um propósito. Orar no Monte das Oliveiras Orar no Monte de los Olivos para nós tem significados. para nós outros há significados. Não somos pessoas Não místicas somos pessoas que místicas procuramos simbolismos em tudo, que buscamos simbolismos em mas todo, precisamos pero compreender necessitamos que cada compreender passo de Jesus que cada passo de Jesus é intencional. é intencional. Você sabe que o Monte das Oliveiras Vos saber que o Monte de los Olivos é um dos lugares é um dos até lugares hoje, hasta hoje naquela região em naquela estratégica região e estratégica muito relevante para as nações, muito relevante para as que nações, se destaca por ser algo ao lugar mais alto, que se destaca por ser o lugar mais alto e daquele lugar, e de aquele do lugar Monte das Oliveiras, do Monte de los Olivos você tem uma vista privilegiada tens uma vista privilegiada daquele templo que eles dizem o Templo de Salomão, de aquele templo que dizem é o templo de Salomão. aquela cúpula de ouro, Aquela cúpula de ouro é vista é vista de modo esplendoroso de um alto esplendor do alto do Monte das do Oliveiras. alto del Monte de los Olivos. E isso E significa isto significa que orar no Monte das que Oliveiras, orar no Monte de los traz Olivos para nós uma traz consciência para nós outros uma consciência que oração está acima da religião. que a oração está por encima da Não é religião. uma atitude religiosa Não é uma atitude religiosa que fazemos porque chegamos no culto, que hacemos porque chegamos no culto então precisamos orar. e necessitamos É orar. um lugar de intimidade É um lugar de que intimidade te coloca acima da que te religião, põe por encima da que religião, estabelece com que você te estabelece a vós um lugar de intimidade. lugar de intimidade. E o Monte das Oliveiras, O Monte de los ele Olivos, se destacava também, ele se destacava também, não só por sua altura, não só por sua mas altura, pela produção que tinha ali. sino por la produção que havia Porque allí. as azeitonas, Porque as azeitunas elas servem para muitas coisas servem para um montão de coisas naquela região. e naquela região. Até os dias de hoje. Hasta os dias de hoje. Naqueles dias, E naqueles se dias usava o azeite se usava o azeite para lamparina, para a lâmpada, para deixar as lâmpadas acesas. para deixar as lâmpadas prendidas. Usavam o azeite Se usava o azeite para curar os enfermos. para sanar a los enfermos. E usavam o azeite E usava o para azeite trazer aroma, para trazer aroma, bom cheiro buen olor para o ambiente. para o ambiente. E quando estamos em E oração, quando estamos em oração, estamos trazendo luz estamos trazendo luz para onde antes havia para escuridão. onde antes havia Quando tinieblas. estamos em oração, Quando estamos em oração, estamos liberando cura, estamos liberando sanidade, refrigério para a vida dos para cansados, a vida de los cansados, abatidos, e sobre os sadios também. e também Sobre os sadios também, sobre os sanos que também, precisam de cura. que necessitam de E sanidade. quando estamos em oração, Quando estamos em oração, estamos produzindo estamos produzindo o cheiro o olor de algo novo. de algo novo. Por isso eu quero dizer Por nessa isso eu noite quero dizer nesta que noite, esses dias de oração estes dias de oração estão inaugurando estão inaugurando uma nova temporada uma nova na temporada sua vida. em sua vida. Eu sinto o cheiro Eu sinto o de olor coisa nova aqui. de coisa nova E algo acá. novo da parte de Algo Deus novo da está parte de Deus nascendo está nascendo por causa do seu a posicionamento causa de tu em posição oração, em oração, nesses dias, nestes dias, nesse lugar, neste lugar. algo está nascendo, Algo está nascendo, algo está você nascendo. pode sentir o Você cheiro, pode sentir o diga, olor. algo está nascendo, Diga, algo está nascendo. algo está nascendo. Algo está nascendo. Amém. Amém. Então,
Algumas outras coisas Algunas otras cosas precisam ser observadas aqui. necesitan ser fijadas Não é um acá. texto sobre uma outra estação No es un texto sobre otra que estación não tem nada a ver com a que no gente. tiene nada que ver con Mas a nosotros. Bíblia diz Pero la Biblia que dice Jesus orava, que Jesús oraba. era um costume. Era una costumbre. Então a oração Entonces la é oración o costume do cristão. es la costumbre del cristiano. A Bíblia diz La que Biblia Jesus dice orava que Jesús oraba em agonia. en agonía. Não é porque estamos com problemas No es porque estamos con que problemas vamos recorrer a pessoas, que vamos a recurrir a a personas, estruturas a naturais. estruturas Quando naturales. estamos em Cuando problemas, estamos en problemas, vamos aumentar a intensidade vamos a aumentar la intensidad em oração. en oración. Sim, mas eu já oro meia hora por Ah, dia. sí, pero ya oro media hora por día. Trabalho Y 12. trabajo 12. Ok, tudo bem, você pode orar em todo tempo. Ok, puedes orar en todo tiempo. Você não precisa parar de No trabalhar, necesita parar de mas trabajar, pode ir em silêncio, pero puedes en no silencio, seu emprego, en su empleo, recaçou, Oxe, carrala, brana, mana, sobrodo, cobrodo, e usufruir y disfrutar de uma de edificação una edificación no seu de espírito, su espíritu através da por oração. medio de la oración. Não vamos abaixar a No intensidade. vamos bajar la Quando intensidad. o médico disse, Cuando el médico dice, há uma enfermidade, hay una há enfermedad, problema, hay un problema, uma porta se fechou, una puerta se nós cerró, vamos dizer aleluia, vamos a decir algo aleluya, está nascendo, algo está e eu vou naciendo, pôr para fora y yo voy a poner uma nova afuera estação, una nueva estación, recaixou, e algo vai nascer. y algo va a nacer. Né? A Bíblia diz La Biblia que dice Jesus tinha os amigos, que Jesús tenía los amigos, os companheiros, los compañeros, não eram só líderes no eran solo los e líderes escravos, ni esclavos, eram parceiros eran de parceiros ministérios. de ministerio. E quem anda junto no ministério Y que anda, camina junto del ministerio, deve andar junto em oração. debe caminar junto de E oración. ele pega os seus 3 mais Y él chegados toma sus 3 más cercanos e ele diz, y él dice, vamos ao monte. vamos al Ele monte. estava dizendo, vamos ao lugar da Él oração. estaba diciendo, vamos al lugar de la E oración. talvez de modo raso, Y quizás de una manera rasa, olhamos para os discípulos miramos al discípulo e falamos, y hablamos. são muito preguiçosos. Ah, son muy Eu perezosos. jamais estaria com Jesus Yo jamás estaría con e Jesús. deixaria de orar. Y dejaría de orar. Não. No. Eles não querem orar. Ah, ellos no quieren orar. Mas quando Jesus Pero cuando Jesús os chamou lo chamó para o monte, para el monte, eles sabiam. eles sabiam. Aquele é o lugar de oração. Aquele é o lugar de oração. Aquele é o lugar de intimidade. Aquele é o lugar de intimidade. Aquele é o lugar de intensidade. Aquele é o lugar de Vamos para lá. intensidade. Vamos para allá. Eles queriam ir. Eles queriam ir. Mas o que a Bíblia diz Pero lo que a Bíblia diz é que eles estavam é que eles estavam dormindo de tristeza. de tristeza. E nesses dias, E nestes dias, muitas pessoas estão com sintomas estão com sintomas de depressão, não saem da cama, não saem da não cama, querem abrir a cortina, não querem abrir a não cortina, têm força para levantar, não têm força para porque levantar, estão debaixo desse sono, estão bajo este sueño produzido por grande agonia, por gran agonia que se manifesta manifiesta na vida dos crentes, na vida de los por cristianos falta de oração. por falta de oração. A Bíblia diz A Bíblia diz que Elias era um homem que Elias era um homem poderoso e diz que nós e diz que nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos aos mesmos sintomas de Elias. E quando ele parou de orar, ele ficou debaixo ele quedou bajo de um sono, de um sueño, de um espírito de agonia, de um espírito de agonia, de depressão, que só pode ser que quebrado solo pode ser roto com oração. com oração. Eles tentavam orar. Eles tentavam orar. Eles queriam mudar de fase. Queriam cambiar de fase. Mas não conseguiam. Pero não logravam. Porque eram novos. Porque eram novos. Para a prática da oração. Para a prática da oração. Então a questão não é começarmos. Não é quando começamos. E orar de vez em quando. E orar cada tanto. Na igreja. Na igreja. Ou quando nos lembramos. Ou quando nos recordamos. A urgência aqui. A urgência cá. É temos a prática da oração. Tengamos a prática da oração. E a igreja, infelizmente. E a igreja, infelizmente. No passar dos anos. No passar de los tem anos. Han perdido a prática da oração. A prática da oração. Buscamos o sobrenatural. Buscamos ele sobrenatural. O profético. O apostólico. Mas não iniciamos em oração. Não arrancamos em oração. E sim é lícito. E se é lícito. Queremos o profético. Temos o profético. Agarramos a unção. Agarramos Queremos a unção. os dons do ministério. Queremos os dons do ministério. ministério. Queremos o apostólico. Queremos o apostólico. E tudo isso se inicia. E todo isto começa. E se manifesta. E se manifesta. Não é só por iniciar em oração. Não é só por iniciar em oração. Mas por praticar a oração. Para praticar em oração. O Monte das Oliveiras. E Monte de los Olivos. Não fala sobre iniciar a oração. Não habla sobre empezar a oração. Mas fala sobre praticar a oração. Sino que habla de praticar a oração. Jesus estava nos dias que antecediam a sua morte. E ele vai orar. Se afasta com um tiro de pedra. Se aleja como um tiro de pedra. Dos seus amigos de oração. De seus amigos de oração. E ora. E ora. E quando volta,
interessa, percebe que eles não estão praticando. se dá conta que eles não estão praticando Oração. oração. E ele está em agonia. E ele está em agonia. Mas ele volta para orar. Pero ele vuelve para orar. Porque ele sabia. Porque ele sabia. A única maneira maneira de me livrar da agonia, de livrarme da agonia, da pressão, dessa má notícia, desta mala notícia, é praticar oração. É praticar oração. Muitas pessoas estão presas. Muita gente está atada nos rótulos do diabo. De los rótulos del diablo. Nas notícias do jornal. De las noticias de los periódicos. Nas crises de uma nação. De las crises de uma nação. Porque apesar de iniciarem. Porque apesar de que empezaram oração, não praticam oração. Não praticam a oração. Jesus disse, vamos praticar. E Jesus dijo, vamos a praticar. Não é só estar aqui onde se ora. Não é somente estar acá em onde se ora. Não é só vir para uma conferência de 2 dias. Não é só venir a uma conferência de 2 dias. Mas vamos praticar. Pero vamos praticar. Porque se praticarmos oração, se praticamos a oração, o espírito de tristeza, de depressão, de agonia, é quebrado, é roto. E nós somos livres. E somos livres para que cheguemos no nosso destino, em alegria, ainda que ele, naturalmente seja difícil. Oh, glória a Deus. Estamos sendo equipados. Preparados para irmos para um lugar mais alto. Para que vayamos a um lugar mais alto. Agora você sabe. Agora vos sabes. Que o lugar mais alto. Que o lugar mais alto. O topo. El topo. Do ministério de Jesus. Ministério de Jesus. Não foi o Getsemane. Não foi o Getsemane. Mas foi a cruz. Pero foi a cruz. E não é sobre você sofrer. Não é sobre vós sofrer. Com cravos nas suas mãos. Com clavos em suas mãos. Espinhos na sua cabeça. Espinhos em sua cabeça. Mas é sobre você não desistir. Pero é sobre vós não desistir. Quando colocar os olhos na terra. Quando ponga os olhos na terra. E no propósito de Deus. Que é o propósito de Deus. E avistar ali. E lo veas allí. Alguns gigantes. Alguns gigantes. Você não vai retroceder. Então você não vas a retroceder. Como os 10 espias. Como os 10 espias. Mas como Josué e Caleb. Como Josué e Caleb. Debaixo do espírito da fé. Bajo del espírito de fé. E da oração. E de la oração. Você vai dizer. Vas a decir. Eu pratico oração. Eu pratico oração. Ei, vamos subir a esse mira, lugar. Vamos a subir a este lugar e vamos a possuir. Porque Deus nos ha dado. Independente del gigante que se estão achando. Aleluia. Aleluia. Então precisamos. Então necessitamos praticar oração. Praticar oração. Abra comigo a Bíblia. Abra comigo a Bíblia. Em 1 de Coríntios. Em 1 de Coríntios. Capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 6. Versículo 6. Você está recebendo algo? Está recebendo algo? Então você pode dar glória a Deus. Podes dar glória a Deus. Isso ajuda o pregador, acredite. Isto ajuda o predicador, lo crea. Oh, glória. Aleluia. A Bíblia diz em 1 de Coríntios, capítulo 15. A Bíblia diz em 1 de Coríntios, capítulo 15. Versículo 6. Versículo 6. Que depois foi visto por mais de 500 irmãos. Depois apareceu a mais de 500 hermanos. De uma só vez. A la vez. Dos quais a maioria. De los quais muitos. Sobrevivem. Vivem. Até agora. Aún. Porém alguns já dormem. E outros já dormem. Então o que está acontecendo aqui? Que é o que está passando acá? Nós temos duas passagens. Temos duas passagens. O Monte das Oliveiras. O Monte de los Olivos. E Paulo dando testemunho. E Pablo dando testemunho. Do que aconteceu. Pelo que sucedeu. Depois da ressurreição. Depois da ressurreição. Assim como a prática da oração. Assim como a prática da oração. Era algo novo. Era algo novo. Para os discípulos. Para os discípulos. Depois da ressurreição. Depois da ressurreição. As pessoas ainda estavam. As pessoas todavia estavam. No raso. En el raso. Acerca da prática da oração. A respeito da prática da oração. Jesus morreu. Jesus morreu. Ressuscitou. Ressuscitou. E diz que ele aparece. E disse que ele aparece. Glorificado. Glorificado. Diante de mais. Delante de mais. De 500 irmãos. De 500 hermanos. A Bíblia diz. A Bíblia disse. Que alguns morreram. Que alguns morreram. E essa palavra alguns. E esta palavra alguns. No original. En el original. Do grego. Del griego. Significa muito poucos. Significa muito poucos. Então não eram a maioria. Então se não era a maioria. Que tinham morrido. Que se haviam morto. Mas eram mais de 500. Pero eram mais de 500. Daqueles que se juntaram. De los que se juntaram. Permaneciam ali. Que permaneciam allí. Eles estavam dizendo. Eles estavam dizendo. Uau! Uau! O que ele disse aconteceu. O que ele disse sucedeu. E ele está aqui. Ele está cá. Jesus. Jesus. É você mesmo. Ah, sou vós mesmo. Sim, o seu corpo está glorificado. Sim, seu corpo está glorificado. Eu acredito que aquele. Eu creio que aquele. Foi um grande culto. Foi um grande culto. Uma grande mensagem. Um grande mensagem. Um grande sermão. Um grande sermão. Até porque o pregador. Porque ele predicador. Tinha um corpo. Tinha um corpo. Cheio de lâmpadas de LED. Cheio de lâmpadas de LED. Ele estava glorificado. Ele estava glorificado. O que seria de nós? Que seria de nós outros? Temos essa visão. Ter esta visão. De Jesus pregando um sermão. De Jesus predicando um sermão. Com o corpo glorificado. Com o corpo glorificado. Para cada um de nós. Para cada um de nós outros. Ali, havia nascido mais de
500 pessoas. Dizendo sim, pregue. Dizendo sim, predique. Sim, nos ensine. Sim, ensine-nos. Queremos o sermão. Queremos o sermão. Vamos ficar aqui. Vamos quedar-nos acá, debaixo desta mensagem. Mas nós não estamos sendo convidados. Pero não estamos sendo invitados a construir a nossa vida cristã. A construir nossa vida sobre cristiana. Uma mensagem. Sobre mensagem. Sobre sermão. Sobre sermão. Sobre evento na igreja. Sobre evento da igreja. Sobre uma conferência. Sobre uma conferência. Sim, é muito bom. Sim, é muito bueno. Temos sermões. Sermões. Temos mensagens no YouTube. Temos prédicas em YouTube. Temos livros para ler. Temos livros para ler. Eventos acontecendo. Eventos sucedendo. Porque são portas de inspiração. Porque são portas de inspiração. Para que pratiquemos oração. Para que pratiquemos oração. Mas eles estavam dizendo, fica pregando. Pero eles estavam dizendo, quede predicando. Então, eles tinham dificuldade. Então eles tinham dificuldade em praticar oração. Em praticar oração. Mas não tinham nenhuma dificuldade. Pero não tinham nenhuma dificuldade. Em encher igrejas. Enchenar igrejas. Prega, e de se predica. Eu vim ser abençoado. Vim a ser bendecido. Mas você sabe de uma coisa. Pero vos saber de algo? Não são todos os que estão. Não são todos os que estão. Na igreja. Em la igreja. Anotando mensagens. Tomando apuntes de dizendo, mensagens. Fala tudo. Dizendo, habla todo. Isso mesmo. Esto mesmo. Eu agarro. Que estão bem. Que estão bem. As igrejas estão cheias. As igrejas estão cheias. De pessoas vazias. De pessoas vazias. Porque não é sobre sentar. Porque não é sobre sentar. E construir a vida cristã. E construir a vida cristiana. Sobre a mensagem. Sobre ele mensagem. Mas é sobre sair. É sobre sair. Com aquela inspiração. Com aquela inspiração. E para que aquela inspiração. Para que aquela inspiração ganhe vida. Ganhe vida. Nas áreas da nossa vida. Nas áreas de nossas vidas. E sejamos fortalecidos. E sejamos fortalecidos. Agora veja o que aconteceu. Agora fíjate o que passou. Com aquelas pessoas. Com aquelas pessoas que estavam ali. Que estavam ali. Eu quero que você veja Lucas. Quero que veja Lucas. Capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 44. Versículo 44. Tem alguém aqui? Diga amém. Tem alguém na casa? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu fico empolgado com esse tema. Quedo animado com esse tema. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 24. A Bíblia diz em Lucas 24, 44. Aquilo que Paulo, ele testemunhou, tá dito aqui, olha, a Bíblia diz. O que Paulo deu testemunho está escrito aqui. Mira, a Bíblia disse. A seguir Jesus lhe disse. E Jesus lhes dijo. São estas as palavras. Estas são as palavras. Que eu vos falei. Que eu os hablei. Estando ainda convosco. Aún estando com vós outros. Importava se cumprisse. Que era necessário que se cumprisse. Tudo que de mim. Todo lo que de mim. Está escrito na lei. Está escrito na lei. De Moisés. E nos profetas. E nos salmos. E nos salmos. Então o que Jesus. Então lo que Jesus. Estava fazendo ali. Estava sendo aqui. Ressurreto. Ressurrecto. Estava dizendo. Estava dizendo. O que falaram a meu respeito. O que falaram a respeito se meu. Cumpriu. Se cumpriu. Se manifestou. Se ha manifestado. E por que se manifestou? E por que se ha manifestado? Só porque Deus estabeleceu? Só porque Deus estabeleceu? Sim, Deus é soberano. Sim, Deus é soberano. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para ser. Infinitamente mais. Abundantemente mais achar. Como ouvimos agora. Pero como escuchamos agora. Pela profeta maior. Por la profeta mais grande. Jesus para obedecer. Jesus para obedecer. Ele estava orando. Ele estava orando. Com barulho. Com ruído. Força. Com força. Intensidade. Com intensidade. Para fazer a vontade de Deus. Para ser a vontade de Deus. Aqui no Getsemane. Acá em Getsemane. Ele estava dizendo. Ele estava dizendo. Senhor. Se possível. Se é possível. Passa de mim esse cálice. Passa de mim esta copa. Mas que seja feita. Pero que seja hecha. A sua vontade. Sua vontade. Eu sei que nós. Queremos viver o plano de Deus. Queremos viver o plano de Deus. Queremos fazer a vontade de Deus. Queremos fazer a vontade de Deus. Queremos ser usados por Deus. Queremos ser usados por Deus. Queremos ser um canal de edificação. Queremos ser o canal. Mas muitas vezes. Pero muitas vezes. Estamos naquela confissão. Estamos naquela confissão. Que não cabe a nós. Que não compete a nós outros. Como Paulo disse. Como Paulo disse. Em Romanos 7. Em Romanos 7. Falando sobre os judeus. Falando sobre os judeus. Como alguém que vive debaixo da lei. Como alguém que vive bajo a lei. Ele está falando. Ele está falando. O bem que eu queria fazer. O bem que queria ser. Eu não faço. Este não hago. Mas o mal que eu queria fazer. Pero o mal que não queria ser. Esse eu faço. Este terminou porque os que estavam ali. Porque os que estavam ouvindo a mensagem. Escutando a mensagem. Querendo algo novo. Querendo algo novo. Estavam com a cabeça. Estavam com a cabeça. De uma outra dispensação. De uma outra dispensação. Eles queriam que o profeta orasse. Queria que o profeta orara. Que o sacerdote manifestasse algo. Que o sacerdote manifestara algo. Que alguém abrisse uma nova temporada. Que alguém abriera uma nova temporada para eles. E Paulo disse. E Paulo disse. Ei, vocês não estão mais. Mira, vocês não estão mais. Debaixo de pecado. Bajo pecado. Porque agora já não há. Porque agora já não há. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Para quem está em Cristo para Jesus. aquele que está em Cristo Jesus. Sim.
Antigamente, sim, antigamente, Elias orava. E a chuva descia. E a chuva Mas caía. agora, Pero ahora, a igreja ora. es la iglesia que ora. Acontecem. E as coisas sucedem. O pecado que atrapalhava. El pecado que estorbava. Que nos afastava. Que nos alejava. Que fazia alguns métodos. Que hacían alguns métodos. Serem mais poderosos. Ser mais poderosos que as pessoas. Criadas por Deus. Criadas por Deus. Já não atrapalham mais. Já não estorba mais. Porque o véu do templo. Porque o véu do templo foi rasgado. A religião acabou. A religião se terminou. E agora eu oro. E agora eu oro. E as coisas acontecem. E as coisas sucedem. Então não é sobre uma mensagem. Então não é sobre mensagem. Mas é sobre praticar a mensagem. É sobre praticar a mensagem. Fazendo ela acontecer. Haciendo ella suceder. Por meio da oração. Por meio da oração. E aqui ele está pregando. E acá ele está predicando. E as pessoas estão ali. E as pessoas estão aqui. Ainda pensando. Aún pensando. Sim, faça alguma coisa. Hace algo. Não sei o que você quiser. Não, lo que quieras. Paulo está dizendo. Pero Paulo está dizendo. Quando ele ressuscitou. Ele apareceu. Para mais de 500 irmãos. Que continuavam. Acreditando. Crescendo. Que ele tinha que fazer algo. Que ele tinha que fazer algo. Mas no tempo em que ele ficou. Pero en el tiempo que ele quedou. Ressurreto. Passeando na terra. Passeando na terra. Para que as pessoas. Para que as pessoas. Que não tinham grande fé. Que não tinham grande fé. Tivessem evidências físicas. Tuvieram evidências físicas. Que a palavra havia se cumprido. Note uma coisa. Uma boa coisa. Nenhum milagre aconteceu. Algo mais, nenhum milagre sucedeu. Por meio daquele homem poderoso. Por meio daquele homem poderoso. Com um corpo ressurreto. Com um corpo ressurreto. Porque já que ele ressuscitou. E transferiu. Ou estava prestes a revestir. Aquelas pessoas. Com o poder do Espírito Santo. Agora quem faz milagres. Agora quem nasce milagres. É quem pratica a oração. Quem pratica a oração. Quem vive bajo a oração. Quem sana as pessoas. Quem ora. Quem abre portas financeiras. Quem abre portas financeiras. Quem se move em oração. Quem se move em oração. Então, enquanto a igreja. Mientras a igreja está orando. Dinheiro está chegando. Recurso está vindo. Cura está acontecendo. Sanidade está sucedendo. Milagres são liberados. Oh, aleluia. Volte comigo aqui. Regresse comigo acá. Eram mais de 500 pessoas. Eram mais de 500 pessoas. Ouvindo a palavra. Escutando a palavra. E eu estava dizendo. Que não há dificuldade. Não há dificuldade. De se plantar uma igreja. De plantar uma igreja. Vamos modernizar a igreja. Vamos modernizar a igreja. Vamos fazer todo tipo de coisa. Vamos fazer todo tipo de coisa. Que podemos fazer. Para atrair as pessoas. Para atrair as pessoas. Mas se nós como igreja. Mas se nós outros como igreja. Não tivermos. Não tenhamos. A prática da oração. A prática da oração. A nossa tecnologia. Nossa tecnologia. O nosso modernismo. A nossa unção contemporânea. Nossa unção contemporânea. Não vai abrir caminhos. Não vai abrir caminhos. Não vai produzir milagres. Não vai produzir milagres. Sim, o ambiente é maravilhoso. Sim, o ambiente é maravilhoso. A minha igreja em Praia Grande. Minha igreja em Praia Grande. É toda preta. É toda negra. Temos luzes. Temos luzes. Máquina de fumaça. Máquina de humo. Tem um telão de LED. Aí uma pantalla de LED. E eu declaro um aqui também. E eu declaro um acá também. Em nome de Jesus. Isso é incrível. Isto é incrível. Mas acima de tudo. Pero por encima de todo, necessitamos manter a igreja debaixo do espírito de oração. Mas eles não entendem. Eles não entendem. Eles querem músicas. Eles querem músicas. Eles querem algo contemporâneo. Eles querem algo contemporâneo. Vamos pegar fogo. E soprar. Esculpir fogo. Pela boca. Por la boca. Vamos aprender círculo. Vamos aprender círculo. Fazer malabarismo. Fazer malabares. Não foi assim com Evan Roberts. Não foi assim com Oral Roberts. Evan Roberts. Não foi assim com William Seymour. Não foi assim com William Seymour. Não foi assim com Tommy Hicks. Não foi assim com Tommy Hicks. Um norte-americano. Que empreendeu uma jornada. Desde a Califórnia. E aportou em Buenos Aires. E chegou acá em Buenos Aires. Em 1954. Em 1954. Debaixo do mandato do Senhor. Bajo o mandato dele Senhor. Sem dinheiro. Sem amigos. Sem Sem portas abertas. Mas praticando oração. Pero praticando oração. Saiu debaixo. Salió bajo. Da fagulha. De la influência. Da Rua Azusa. De la Caixa Azusa. Anos mais tarde. Anos mais adelante. Mas cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Eu vou a Buenos Aires. Eu vou a Buenos Aires. Eu faço algo lá. Eu vou fazer algo achar. Alguma coisa nova. Algo novo. Vai acontecer. Vai suceder. Quando começarmos a orar. Quando começamos a orar. Ele começou aqui. Ele começou acá. E a reunião. E a primeira reunião de oração. Sem panfletos. Sem folhetos. Sem divulgações. Sem
publicidade. Não havia Instagram. Não havia Instagram. Nem chamadas pagas no YouTube. Nem chamadas pagadas em YouTube. Mas havia um homem ungido. Pero havia um homem ungido. Que sabia praticar a oração. Que sabia praticar a oração. E a primeira reunião. E na primeira reunião. Estava vazio. Estava vazio. Mas ele praticou a oração. Pero ele praticou a oração. E voltou na segunda reunião. E na segunda reunião. E as pessoas começaram a serem curadas. E a gente começou a ser sana. Primeiro no estádio. Primeiro em uma cancha. Do Atlanta. Del Atlanta. Pequeno. Chico. Para menos pessoas. Entrava menos pessoas. Mas as pessoas Pero a gente começaram a chegar. Começaram a chegar. De modo que migraram. De maneira que migraram. Para um estádio maior. Para uma cancha mais grande. Cabiam 85 mil pessoas. Entravam 85 mil pessoas. E com capacidade máxima. E com capacidade máxima. Ele pregava. Ele predicava. E orava em línguas. E orava em línguas. E as pessoas eram curadas. E a gente era sana. Enquanto eles praticavam a oração. Mientras praticavam a oração. E em 54 dias. E em 54 dias. Acá em sua terra. Aqui na sua terra. Na sua terra. Em sua terra. Aconteceu algo poderoso. Algo poderoso sucedeu. 400 mil pessoas. 400 mil pessoas. Aceitaram Jesus. Aceitaram Jesus. E mudaram de vida. E cambiaram de vida. Em 54 dias. Em 54 dias. Ei, não se esqueça. Não te olvides. Que Deus criou os céus. Que Deus ha criado os céus. A terra. E tudo que vemos. E todo o que vemos. Em 6 dias. Em 6 dias. Sim, 6 dias. Sim, em 6 dias. Ele criou tantas coisas. Ele criou tantas coisas. Daqui para o final do ano. E acá fim del ano. Ele pode mudar. Ele pode cambiar. A sua vida. Sua vida. A sua nação. Sua nação. Seu negócio. Por completo. Definitivamente. Aleluia. Aleluia. O que estava acontecendo aqui? Que era o que passava cá? É que Jesus pregava. Que Jesus predicava. E eu estou te dando os textos bíblicos. E eu te estou dando os textos bíblicos. Veja outro texto. Mira outro texto. Em Lucas 24. Em Lucas 24. Versículo 52. Versículo 52. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Versículo 52. Versículo 52. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Viu? Está chegando. Viu? Está chegando. Lucas 24, 52. Lucas 24, 52. A Bíblia diz. A Bíblia disse. Então eles, adorando, depois de haverle adorado, voltaram para Jerusalém. Volvieron a Jerusalém. Tomados de grande júbilo. Com gran gozo. Uau! Uau! Eles testemunharam. Eles foram testigos. A primeira pregação. A primeira prédica. De Jesus. De Jesus. No corpo glorificado. E num corpo glorificado. Incrível. Incrível. E o que aconteceu? Que foi o que passou? Vamos adorar. Vamos adorá-lo. Sim, isso é muito bom. É muito bueno. Vamos cantar. Vamos a cantar. E vamos celebrar. E vamos a celebrar. Aquele que falou. Aquele que falou. Que estabeleceu. Que estabeleceu. Coisas incríveis. Coisas incríveis. Está aqui. E está cá. Agora ele nos defenderá. Ele nos defenderá. E vai resolver a sua vida. E vai solucionar a sua vida. Pero no mucho. Mas não muito. Ele teve que vir. Ele teve que vir para chamar a atenção das pessoas. De la gente. O que fez a minha vida. Lo que hizo en mi vida. Funcionar. É a prática da oração. É a prática da oração. Agora você. Para vos. Não só canta. Não só canta. Não só fica alegre. Não só queda alegre. Quando a música acaba. Quando a música termina. Esquece que você é um adorador. Te olvidas que sos um adorador. Mas pratica oração. Pero practica oração. Por meio da adoração. Por meio da adoração. Cantando. Muito mais que com lábios. Muito mais que com lábios. Mas com a vida. Com a vida, com o coração, com o coração, porque esse é o fruto, porque este é o da fruto verdadeira adoração, da verdadeira adoração, entregar a música, ou a confissão, como sacrifício de adoração. Então não é sobre músicas, então não é sobre músicas, é sobre dizer, é sobre dizer, em oração, Pai, se possível, Padre, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esta mas copa, que seja feita, pero que sea hecha, acima de tudo, por encima de a sua vontade, tua vontade. Eu quero cantar, sobre unção, sobre coisas novas, mas acima de tudo, pero por encima eu quero de todo, derrubar gigantes, eu quero derribar gigantes, abrir portas, sanar enfermos, fazer algo poderoso, ainda que isso, me custe a vida, me cueste a vida, faça renunciar coisas, me haga renunciar coisas, que pessoas, eu vou fazer, porque agora eu te adoro, porque agora eu te adoro.
O que acontece aqui? ¿Qué es lo que sucede acá? Eles ouvem a mensagem. Escuchan el mensaje. Eles começam a adorar. Ellos empiezan a adorar. Me parece pouco. A mí me parece un poco. Que esse é quadro. Que este es un cuadro. Das nossas igrejas. De nuestras iglesias. Contemporâneas. Temos boas mensagens. Tenemos buenos mensajes. E boa música. Y buena música. Nunca se ouve. Nunca se escuchó. Boa música. Buena música. Como nesses dias. Como en estos días. Isso não é mal. Esto no está malo. Isso é ótimo. Esto es muy bueno. Desde que tenhamos. Desde que tengamos. El coração. Na coisa certa. En la cosa correcta. Porque não construímos a nossa vida cristã, nuestra vida cristiana em la playlist do Spotify. De Spotify. Precisamos construir. Necessitamos construir nuestra vida cristiana em oração. Enquanto ligamos. Mientras prendemos a playlist. La playlist do Spotify. De Spotify. Eles luego ouviram a mensagem. Que escutaram o mensaje. Gravaram CD. Gravaram CD. Porque a mensagem inspira. Porque o mensaje inspira. É maravilhoso. Vamos cantar. Vamos a cantar. Vamos cantar. Vamos a cantar. Vamos cantar. Vamos a cantar. Mas esses dias. Pero estos dias. São dias que nós. São dias que nós outros. Infelizmente. Como pessoas cristãs. Como pessoas cristianas. Vamos a ver. Igrejas. Estruturas grandes. Que cantam. Lindamente. Mas não praticam oração. Pero não praticam a oração. Vão a tumbar-se. Porque cantar. Não é o fundamento. Não é o fundamento da vida cristiana. Mas praticar oração. Pero practicar a oração. Mientras se canta, é o fundamento. Oh, aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Deus está acá. Deixa eu mostrar outro texto para vocês. Déjame mostrar-lhes outro texto. Olha o que acontece. Mira o que passa. Marcos 16. Marcos 16. Versículo 20. Versículo 20. Os 500 irmãos estão lá. Os 500 hermanos estão allá. Eles estão crescendo. Eles estão crescendo. E é verdade. E é verdade. Sempre que você ouve a mensagem. Sempre que escutas o mensagem. E começa a adorar. E empieza a adorar. Com alegria. Você cresce. Vos creces. A questão é. A questão é. Até quando? Hasta quando? Até onde você vai? Hasta onde vas? Cantando. Cantando. E ouvindo mensagem. E escutando mensagens. Eu era um jovem. Eu era um jovem. Na igreja. Em la igreja. E ainda sou. E aún sou. Aleluia. Aleluia. Mas estava nos primeiros anos. Pero estava nos primeiros anos. Da minha vida cristã. De minha vida cristiana. Meu primeiro chamado. E meu primeiro chamado. Foi na música. Foi na música. E gravei CDs. Gravei CDs. E andava no Brasil. E caminhava por Brasil. Abrindo grandes shows. Abrindo grandes recitales. Agora estava no camarim. Agora estava aí no camarim. Com grandes nomes. Com grandes nomes. Do mercado gospel. Do mercado gospel. Na plataforma. Em la plataforma. Nas maiores igrejas. Em las mais grandes igrejas. Da minha nação. De minha nação. E cantava. E cantava. E cantava. E cantava. E voltava para minha igreja. E volvia à minha igreja. E ouvia um sermão. E escutavam na prédica. E servia na igreja local. E cantava. Mas um dia. Pero um dia. Numa cidade. Em uma cidade. De Volta Redonda. De Volta Redonda. Interior. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Dormindo. Na casa pastoral. Na casa pastoral. Eu estava ministrando. Eu estava ministrando por 3 dias. Em uma grande igreja. Em uma grande igreja. Para mais de 2.000 membros. Para mais de 2.000 membros. E de repente. No meu sonho. Em meu sonho. Apareceu uma mão. Com um martelo. Com um martillo. E o martelo. E ele martillo quebrava. Rompia. Todo o meu CD. Todo meu CDs. E quando eu acordei. E quando eu despertei. Assustado. Estava espantado. Eu já disse. Eu já disse. Senhor. Senhor. O que é isso? Que é isso? Eu sabia que era dele. Eu sabia que era dele. E o Senhor me disse. E ele, Senhor, me disse. Você não vai viver. Não vas a viver. Nem chegar muito longe. Nem chegar muito lejos. Só sobre cantar. Solo sobre cantar. Saindo de igreja. Saindo da igreja. Entrando de igreja. Entrando na igreja. Fazendo a sua carreira musical. Fazendo sua carreira musical. Eu estou te chamando. Eu te estou chamando. Para um novo lugar. Para um novo lugar. Abra mão. A minha mão. Da sua carreira. Abra mano de sua carreira. Em paralelo, o meu pastor, na minha igreja, estava dizendo, eu abri essa igreja, para você e Shirley, para vós e Shirley, minha esposa, vocês são os pastores, ustedes são os pastores, vocês precisam ficar aqui, ustedes necessitam quedar-se aqui. E eu dizia não, você não é guiado, não sou guiado, eu sou da música, eu sou da música, eu amo cantar, me encanta cantar, ajudar nas cadeiras, ajudar nas sijas, na limpeza, tudo ok. Tudo bem. Mas pastorear. Pero pastorear. Ouvir o blá, blá, blá. Escutar blá, blá, blá. De pessoas complicadas. Pessoas complicadas. Não há graça. Não há graça. Para isso. E o Senhor me disse. Naquela madrugada. Naquela madrugada. Martelando. Martichando. O meu CD. Mi CD. Se o que você quer. Se o que vos quereis. Não é alcançar. Não é alcançar. As pessoas. Com que eu te dei. Com o que eu te di. Eu não vou te dar. Não te vou dar. Sucesso pessoal. Êxito personal. Porque sucesso. Porque êxito é fazer a minha vontade. É fazer minha vontade.
Eu voltei para minha igreja. E regressei à minha igreja. E disse ao meu pastor. E eu dije a meu pastor. Ok, estamos aqui. E mira, estamos acá. Vamos eu e minha esposa. Vamos eu e minha esposa. Como ovelhas mudas. Como ovelhas mudas. Para o matadouro. Levadas ao matadeiro. E sabe de uma coisa? E saber de algo? Eu amo a música. Eu amo a música. Me muevo nela. Vou ler livros. Vou ler livros. E ponho meu fone. E pongo meu audífono. E não leio sem fone. E não leio sem audífono. E não oro sem música. E não oro sem música. Se for preciso, sim. Se é necessário, sim. Mas se posso, pero se puedo, ponho música. Pongo música. Me movo com música. Me muevo com música. Mas não ministro mais. Pero não ministro mais. O louvor na igreja. La alabança na igreja. Não que seja um problema. Não que seja um problema. Mas a fase mudou. Pero a fase cambiou. Eu entreguei o meu Isaac. Eu entreguei meu Isaac. E o Senhor me deu. E o Senhor me ha dado. Um lugar de influência. Um lugar de influência, de relevância. Maior do que aquele de antes. Mais grande que aquele que tinha. Mas eu precisei. Pero eu necessitei. Até os dias de hoje. Hasta os dias de hoje. Então esses homens. Então estes homens gravaram CD. Gravaram CDs. E agora? Marcos 16:20. Marcos 16:20. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Eles tendo partido. Saliendo ellos. Pregaram em toda parte. Predicaram em todas partes. Cooperando com eles o Senhor. Ajudando-lhes o Senhor. O confirmando a palavra. E confirmando a palavra. Por meio de sinais. Por meio de sinais. Que se seguiam. Que la seguiam. O que aconteceu? Que é o que passou? Ouviram a mensagem. Escutaram o mensagem. Gravaram CDs. Gravaram CDs. Viraram pregadores. Viraram predicadores. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Cooperava com eles. Cooperava com eles. E um pregador. E um predicador. Encontrava com outro. Encontrava com no aeroporto. outro. No aeroporto. Ei, irmão. Irmão. Para onde você está indo? Aonde está indo? Eu estou indo para lá. Estou indo para achar. E você? E vós? Eu estou indo para lá. Eu estou indo para achar. O que aconteceu lá? O que passou a achar? Muitas curas. Muitas sanidades. Muitos milagres. Curas. Sanidades. Paralíticos. Andaram. Caminaram. Cegos viram. Uau. Isso é incrível. Isso é incrível. Mas sabe o que acontece? Pero sabe o que passa? Acima de pregarem. Por em cima de predicar. De cantarem. De terem agenda. De ter agenda. Eles receberam. Uma ordem. Naquela pregação. E naquela prédica de Jesus. Um corpo glorificado. Em corpo glorificado. Em Atos. Em Hechos. No capítulo 1. Em capítulo 1. Não vamos abrir. Pelo tempo. Por el tempo. Mas a Bíblia diz. Pero a Bíblia diz. Naquele sermão. Que naquela prédica. Jesus disse a eles. Jesus dijo a eles. Vão para Jerusalém. Depois que ouviram a mensagem. Depois que escutaram a mensagem. E fiquem lá. E se quedem até que do alto. Hasta que del vocês alto. Sejam revestidos. Ustedes sejam revestidos. Para entrarem. Para que entrem. Em um novo nível. Em um novo nível. Para praticar oração. Para praticar oração. E então sim. E então sim. Vocês estarão prontos. Estarão listos. Para o ministério. Para o ministério. Para grandes igrejas. Para as grandes igrejas. Grandes estruturas. Para grandes estruturas. E graças a Deus. Esses irmãos. Chegaram lá. Chegaram a Porém, não todos. Pero não todos. O último texto. O último texto. A nossa equipe de música pode nos ajudar? A equipe de música pode vir. Atos no capítulo 1. Hechos no capítulo 1. Veja o que está escrito. Mira o que está escrito. No versículo 15. No versículo 15. Um aleluia aqui, outro ali. Quem dá mais? Um aleluia cá, outro achar. Quem dá mais? Eu sou um pregador aleluiado. Eu sou um predicador que le gusta aleluia. Na minha terra. Em minha terra. Existe um pregador. Há um predicador. Pentecostal. Do manto. Del manto. Que dizia. Que descia. Enquanto eu era jovem. Mientras era jovem. Ouvindo ele pregar. Escutando-lo predicar. Crente pentecostal. Cristiano pentecostal. Que não faz barulho. Que não hace ruído. Está com defeito. Está com defeito. De fabricação. E Paulo disse. E Pablo dijo. Quando nos reunimos. Na igreja. Em la iglesia. O que vocês vão trazer? Lo que van a traer. Um tem glória a Deus. Uno tiene glória a Deus. Outro tiene aleluia. Outro tiene música. Outro tiene expressões proféticas. Isso é um culto. Esto é um culto. De pessoas que praticam oração. De pessoas que praticam oração. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Atos no capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 15. Versículo 15. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Naqueles dias. Naqueles dias. Que dias são esses? Que dias são estes? Dias que Jesus anunciou. Dias que Jesus anunciou. Tudo que ele falou. Todo o que ele falou. Vai se cumprir. Se vai cumprir. Isso é fato. Isto é um hecho. Nenhuma vírgula. Nenhuma vai coma ser tirada. Vai ser sacada. E nada pode ser acrescentado. E nada pode ser añadido. A questão. Não é averiguarmos. Não é averiguar. Se vai se cumprir. Se vai cumprir. Vai se cumprir. Se vai cumprir. A questão é saber. A questão é saber. Se estaremos lá. Se estaremos achar. Quando tudo se manifestar. Quando todo se manifeste. Porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia disse. Que quando se cumpriu. Que mientras se cumpriu. Aqueles dias.
aquellos días, levantou-se Pedro, se levantou no meio dos irmãos. en el medio de los hermanos. E na minha Bíblia, e em minha Bíblia está entre parênteses. Você sabe que numa frase, vos sabés que em uma frase, quando colocamos algo, quando ponemos algo entre parênteses, estamos querendo dizer, uma informação importante, que há uma informação importante, que não pode ficar fora, que não pode quedar afuera de aquele texto. E a Bíblia diz, a Bíblia diz, mira, compunha-se se componia a assembleia de umas 120 de como 120 pessoas. E fecha parênteses. E cierra parênteses. Eu quero te lembrar. Eu te quero recordar. Que eram 500. Mais de 500. Escutando a mensagem. Escutando ele mensagem. Mais de 500. Mais de 500. Gravando CDs. Adorando. Fazendo ha. Haciendo ha. Isso é ok. Isso é ok. Mais de 500. Mais de 500. Impondo as mãos. Imponiendo manos. Curando enfermos. Sanando enfermos. Mas nesse lugar, de obediência, em oração, porque eles não estavam, até então, orando em línguas, mas estavam em oração, aguardando o cumprimento da promessa. Não estavam aqui, mais de 500. Por que será? Que naquela pauta de oração, vieram menos pessoas. Será que é porque? Porque agora estavam ocupados. Agora estavam ocupados na agenda do ministério, na agenda do ministério, da vida pessoal, com os afazeres da vida personal. Oh, meu Deus, eu entendo. Senhor, eu entendo. Fulano não pode vir. Fulano não pode vir. Gravou um CD. Não, fulano não pode estar. Fulano não pode estar. Virou um profeta. Passou a ser um profeta. Predicador. Poderoso. Eu oro em casa. Ora em casa. Sozinho. Solo. Mas veja. Havia uma ordem. Uma instrução. E os que ficaram, debaixo da instrução, num tempo de intimidação, em um tempo de intimidação, porque estavam sendo perseguidos, foram os que esperavam, em oração, mas eram 120, não eram mais 500, onde estão os 380? Onde estão os 380? Ou os mais de 380? Ou os mais de 380? Oramos o suficiente, para sentirmos um arrepio, para que sintiéramos a piel de gallina, para termos um nome, para que tuviéramos um nome, banner de Instagram, em Instagram, anunciado, e que fuéramos anunciados. Eu sou o próximo dom. Eu sou o próximo dom que vão ministrar. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas não é sobre isso. Pero não é sobre isto. Os que vão entrar, no que está estabelecido, são os que estão, esperando em oração. Tem alguém aqui? Há alguém acá? Esperando em oração. Vamos ficar em pé. Vamos a ponernos de pé. Benny Hinn, um grande pregador, um grande predicador e avivalista dos nossos dias, de nossos dias. Graças a Deus, pela unção que ele carrega, por la unção que ele carga, foi incendiado pela unção de uma outra mulher, por la unção de outra mulher, chamada Kathryn Kuhlman, E ela chegava em ginásios, por toda a região, dos Estados Unidos. E quando ela entrava, ela nem precisava impor as mãos, mas curas, sanidades, e milagres acontecia. Sucediam. Em um livro, Generais de Deus, falando sobre Kathryn Kuhlman, é dito sobre ela, que em uma reunião, nos arredores de Los Angeles, em um ginásio, com mais de 6.000 pessoas, a primeira fileira toda, era de enfermos, sabe, alguns eram paralíticos, alguns eram cegos, e essa enfermidade é visível, se pode ver. Outros tinham enfermidades. Que não se vê com os olhos. Mas ela subiu na plataforma. Mandou beijos para o Espírito Santo. Como era próprio da vida dela. Porque ela praticava a oração. Fora do púlpito. E tinha grande intimidade. Fora do púlpito. E quando ela chegou, o Espírito Santo disse a ela: não é para pregar hoje. Não é para predicar hoje. Só esteja aqui. Ensine esse povo a esperar em oração. E ela desceu do púlpito. E ela passou pela primeira fileira. Dizendo: oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Você é tão bom. Você é meu amigo. Você é fiel. E na primeira fileira, um homem aparentemente saudável que estava ali sentiu algo queimando no seu coração.
corazón. E começou a pegar fogo. Y empezó a prenderse fuego. E as pessoas ao lado Y la gente al lado começaram a abaná-lo. Empezaron ahí a soplarlo. E comunicaram. Ele Acabou acabou de vir. Ele terminou de venir. De uma cirurgia séria. De uma cirurgia séria. De marca-passo. De marca-passo. De ponte de safena. De pontos de safena. E está queimando muito. E está queimando muito. Alguma coisa está acontecendo. Algo está passando. Então abriram a camisa do homem. Abriram a remera do homem. E aquela cirurgia. E aquela cirurgia. Uma cirurgia delicada. Uma cirurgia delicada. Que abria o peito todo. Que abria todo o peito. Uma cicatriz enorme. Uma cicatriz enorme. Mas só porque a mulher de Deus. Só porque a mulher de Deus passou. Algo começou a acontecer. Algo começou a suceder. E quando abriram a camisa. Onde está a cicatriz? Onde está a cicatriz? Onde está a marca da cirurgia? Onde está a marca da cirurgia? Sumiu. Desapareceu. Alguns dias depois. Ele voltou ao médico. Ele voltou ao médico. E alguns aparelhos. E alguns aparatos daquela época. Anunciaram. Que não havia mais. Nenhum marca-passo. Dentro daquele homem. Quando alguém que pratica a oração, está num ambiente, de oração, milagres criativos acontecem. Sucedem. E eu já passei do meu tempo. Eu já passei de meu tempo. Mas me dê um minuto. Quem me dá um minuto? Quem me dá um minuto? Levante assim. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos alguns minutos. Vamos a ter alguns minutos. Orar um pouco em línguas. Porque assim como eu ouvi. O barulho do metrô. O ruído del súbito. Viniendo. Eu acredito. Creio que esperar em oração vai fazer com que algo carregado do que você precisa do que necessitas caia no seu colo. Caiga aí em só porque estamos aqui. Porque estamos aqui. Sim, ore. Ore. Sobre que eu acredito que algo está chegando e está vindo como uma grande carga, recursos, estruturas, refrigério, proteção, uma nova unção para uma nova estação está chegando. Ore. E se a pressão está grande, ore com mais intensidade. Porque está vindo, está chegando. Eu sinto o cheiro de coisa nova. Eu sinto o cheiro de coisa nova. Avivamento, rompendo, dones sendo distribuídos, uma nova unção. Sim. Algo novo. Aliviando. Você. Vós. E essa oração está subindo. Como cheiro bom. Como um bom olor. E Deus está dizendo. Sim, eu quero. Sim, esse é o tempo. Este é o tempo. Sim, pastor. Esse é o tempo. De maior relevância. De mais grande relevância. A oração de Jabes. A oração de Jabes. É a oração. Que está sobre essa casa. Senhor, me aumenta, me expanda, as minhas estacas, esparça minhas estacas para a direita, para a direita, para a esquerda. Deus está dizendo, é neste tempo, é a hora. Ai, não vai tardar, vai ser tão rápido que sua cabeça vai girar. Está acontecendo. Está sucedendo. Oh, cachacara labrana.